Paz de Jesus Cristo, como é que você está? Espero que muito bem. O objetivo do vídeo de hoje é elucidar uma dúvida bíblica que me trouxeram esses dias. O que significa a palavra filactérios que aparece na Bíblia? Mas antes da gente falar sobre essa palavra, vamos ler um texto aqui onde Jesus Cristo ele usa essa palavra. Mateus capítulo 23, versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Antes de explicarmos o que é que significa aqui filactérios, deixa eu falar rapidamente do contexto dessa passagem. Nesta passagem, Jesus está censurando a atitude hipócrita dos religiosos da sua época, que exigiam do povo a obediência irrestrita à lei, quando, na verdade, eles mesmos não a praticavam, eles não viviam. Portanto, havia um abismo entre aquilo que se ensinava e aquilo que se vivia. E essa atitude ela é rechaçada e combatida por Jesus como hipocrisia da parte dos religiosos da época, ao ponto de Jesus mais na frente chamá-los de sepulcros caiados. Por fora eram lindos, por fora ostentavam santidade, mas dentro do seu coração eles estavam sujos diante de Deus, porque estavam na prática do pecado. Pois bem, a palavra filactérios, ela significa simplesmente cápsulas ou rolos de couro. O que eram essas cápsulas ou rolos de couro? Eram justamente pergaminhos onde haviam 4 passagens bíblicas do Antigo Testamento que os judeus eles colocavam na sua testa, no seu lado esquerdo do peito ou no seu braço esquerdo, que simboliza justamente o local do lado do coração. E essas passagens, né, uma das passagens, por exemplo, é muito curiosa. As 4 passagens, na verdade, elas estão aqui na Bíblia, que são Êxodo, capítulo 13, do versículo 1 ao 10, Êxodo, capítulo 13, do versículo 11 ao 16, Deuteronômio 6, de 4 a 9, e Deuteronômio 11, de 13 a 21. Por exemplo, só para você ter uma ideia, em Êxodo, você vai encontrar a seguinte expressão: e isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com a mão forte vos tirou do Egito. Então Deus estava, na verdade, aqui dizendo para o povo de Israel que eles deveriam observar e praticar a palavra de Deus. E disse assim, essas palavras elas têm que estar diante dos teus olhos, no teu coração. Só que eles levaram, os religiosos da época de Jesus, levaram essa expressão que Jesus estava falando de maneira espiritual, literal. Então eles colocaram literalmente na fronte, né, diante dos olhos, fizeram uma cápsula de couro ou rolos de couro e colocavam literalmente aquilo ali como um acessório na sua testa, no lado esquerdo, no seu peito esquerdo ou então em seu braço esquerdo. Então eles levaram literalmente ao pé da letra. A passagem, por exemplo, de Êxodo, de Deuteronômio, ela vai falar justamente sobre o grande mandamento: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E a passagem de Êxodo também, de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13 em diante, vai falar das bênçãos daqueles que fossem obedientes à lei de Deus, à palavra de Deus. Então, esses filactérios é justamente isso, né? Então, eram cápsulas ou então rolos de couro, que eram pergaminhos com essas 4 passagens bíblicas. E por que eles colocavam justamente nesse lado do corpo? Para justamente representar a sua obediência, o seu amor à palavra de Deus. Vocês veem que eles levaram isso tão a sério na concepção deles, que eles chegavam a crer que Deus também usava filactérios. E uma coisa interessante é que quanto maior era aquele acessório, aquele filactério, para eles expressavam a santidade exterior, que não era, na verdade, a santidade do coração. E depois, com o tempo, isso chegou também ao ponto deles acreditarem que isso era um amuleto, esses filactérios amuletos que poderiam lhe livrar de males, né? Livrar de maldições. Então, realmente, eles acabaram distorcendo aquilo que Deus falou, que era para a palavra estar diante dos nossos olhos, diante da nossa vida constantemente, observando a palavra e praticando e amando a sua palavra. Vamos tentar colocar uma ilustração aqui para que você possa ver como era mais ou menos o design desses filactérios na época. Espero que tenha lhe ajudado
E qualquer dúvida, coloca aqui embaixo, comente aí uma dúvida bíblica, a gente vai procurar trazer para responder para você. Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus.